Eu sou um ET. Eu sou um ET, ninguém acredita, mas eu sou. They delight in fighting duels, but I prefer a man who... O povo adora, né, os títulos, o que você faz, o que você é. Eu não sei direito. Nesse mundo paralelo que eu criei, a arte era muito forte. E aquilo que eu achava que, por exemplo, se eu fosse uma atriz famosa de Hollywood, então as pessoas iam me dar atenção. Então aí eu vou ser feliz. Então aí a minha mãe vai achar que eu, né, sou uma pessoa bacana, vai ter orgulho de mim. Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. E nessa época que eu fui para Londres, que eu controlei a doença e consegui estar sem sintoma, que eu fui estudar cinema e tal, lá uma das professoras falou: você tem muito jeito para atuação, tal, você devia estudar. Na minha cabeça eu queria ser atriz, né? Quando eu fui estudar, que eu comecei a entrar em contato comigo, e aí que eu comecei a descobrir quem sou eu e, né, aquelas memórias pesadas do inconsciente começaram a vir para o consciente, foi quando eu falei, que eu fui melhorando com o passar dos anos, que eu falei, não quero ser atriz, eu nunca quis ser atriz. Eu amo cinema, eu amo direção, eu amo roteiro, eu amo usar o audiovisual para fazer alguma... Eu sempre tive uma coisa assim, por que eu estou fazendo isso? Então é muito comum isso, quando você não está bem, ficar projetando coisas fora, principalmente nessa sociedade ridícula em que a gente vive, onde você é a sua profissão. E eu já estava excluída da sociedade, a sociedade, né, você vai preencher as coisas, profissão. Eu falava, que vergonha, eu não tenho profissão nenhuma. Já estou com 26 anos na época, eu não tenho profissão. Então para mim sempre foi um peso tudo isso. E aí a coisa da atuação, mas você é atriz. A profissão, se a gente for pensar, é o que te dá grana. O que eu ganhei como atriz, Jesus, eu jamais bancaria a minha vida. Já derrubei a rainha. Você sabe que você é meu melhor jogador. Deixa que da dama... cuido eu. Num momento que me dá dinheiro, nada, eu sou excluída da sociedade, eu não tenho renda ainda. Eu fundei uma ONG justamente para que essas pessoas como eu, que são todas excluídas da sociedade por conta de doenças incapacitantes, que ainda não são vistas como doença, que a gente possa fazer um movimento para a sociedade entender. Isso é doença, a gente precisa ter amparo de lei, como qualquer outra doença. E a gente precisa ser incluso na sociedade. A sociedade cria muito rótulo, muita coisa. E aonde deveria ter rótulo para ter lei, que é na questão das doenças, todo mundo fala, mas rotular a doença, a pessoa fica rotulada. A sociedade funciona assim, ela só entende as coisas por rótulo. Então a pessoa está doente, você tem que dar o rótulo para daí poder criar leis de amparo àquela pessoa. Nisso que deveria ter rótulo a gente não tem ainda. Pelo menos não existe lei nenhuma que ampare quem sofre de doença mental. Eu amo minha família, mas infelizmente eu nunca vou poder falar que eles me ajudaram, né? Eles me apoiaram no tratamento, isso não foi o caso. Desde criança, desde uns 8 anos que eu tenho sintomas, né? Quem me ajudou muito, me abriu os olhos, minha filha, pelo amor de Deus, vai se tratar, foram meus amigos. Né? Inclusive na época de faculdade eu tinha muita crise, então no meio da sala eu tinha crise de choro, ou eu só dormia, era um horror. E aí uma das minhas amigas, uma vez, a gente saiu, estava numa festinha, uma baladinha, né, da faculdade, e eu tive uma crise de pânico horrorosa. Ela não sabia dirigir, ela teve que pegar meu carro e, né, dar um jeito. E aí ela falou, minha filha, chega. Ela falou, vou ligar para tua mãe. Ela falou, vamos, né, alguma coisa está errada. E eu já tinha lido sobre depressão, eu falei, é isso que eu tenho.
Tem estudos já hoje que comprovam que 50% dos casos de depressão que são diagnosticados, na verdade, essas pessoas são bipolares. Porque a bipolaridade tem vários níveis também. Tem o bipolar tipo 1, que é aquele clássico, né, que todo mundo conhece, que tem as fases muito acentuadas de mania, de depressão, e tem outros graus de bipolaridade que são as bipolaridades mais leves. E aí, o que aconteceu no meu caso? Desde criança eu tenho, fui só diagnosticado com 18 anos, e quanto mais você demora para diagnosticar um quadro psiquiátrico, mais ele se agrava. E aí, quando eu fui diagnosticada, me diagnosticaram como depressão. E fiquei 5 anos tentando tratamento para depressão. Lógico que eu só piorava, porque eu fui descobrir depois, isso assim, tem acho que 1 ano para cá, que na verdade o meu diagnóstico certo é bipolar, não é depressão. Aí tem essa coisa, se ajusta a dose do medicamento, faz a terapia, né, psicanálise, e eu mentia muito na terapia, porque eu odiava sentar e falar, né, 18 anos, sentar, ficar, então eu mentia. Você mentia como? Que tipo de mentira? Mentia. Eu não queria encarar a realidade, então eu não queria entrar na minha história familiar, na minha história de vida, que era muito doloroso. Foi quando eu comecei a fazer um curso de atuação, e nesse curso a biruta da professora lá usa várias terapias alternativas e complementares, várias técnicas de meditação, e foi nesse curso que eu comecei a conhecer. Eu falei, puta, existe um outro caminho de cura, não é só a psicanálise com remédio, com psiquiatra. Eu fui descobrindo que tinha, assim, um monte de coisa. Como eu já estava até aqui de psiquiatra, porque eu fui em vários e não me ajudou, falei, vou continuar os florais, né? Essa minha amiga já estava me passando, eu vou atrás dos florais. E aí foi quando eu encontrei com a doutora Ana. Eu acredito, interpreto muito que do que ela passou é muito para ela usar na vida dela, na profissão, né? E ajudar aí a partir de outras pessoas. E o que me deixou mais tranquila, assim, com relação a ela, porque eu acho que não é o floral em si, não é as terapias em si, mas o terapeuta, né? A relação que você tem com o cara que vai te tratar. Você tem que ter confiança, você tem que ter empatia. E quando eu conheci a doutora Ana, foi, nossa, sabe, bateu de cara, eu falei, ela, realmente nela eu confio. Ela sabe o que é isso, porque só sabe quem passou. Porque como Jung fala, ele fala assim, o terapeuta, antes de tudo, ele é um ferido que se curou. Então, quando ele vê o paciente falando, ele sabe que aquela ferida ali realmente dói, sabe a profundidade daquilo e compreende. Então foi com as crises do pânico, aí vem a família, minhas irmãs. Ah, você está sentindo isso por causa de mamãe, por causa de papai. Aí foi quando eu percebi que não adiantava culpar ninguém, porque aquilo ali está dentro de mim. Não sei se foi por causa da criação, se isso veio de outra vida, ou se isso é um desafio de vida mesmo, de caminho. Mas foi quando eu percebi que, só como aquilo ali estava dentro, só quem tinha o poder de tirar isso de dentro de mim sou eu. Então foi quando... E aí eu tomei uma atitude interna, ou algo tomou por mim. É muito interessante isso, que eu vou buscar. Então foi quando uma amiga minha falou assim, por que você não vai tomar uns florais? Aí com 15 dias, as crises do pânico, elas pararam. Aí foi aí que eu pensei assim, esse floral funciona mesmo, né? Então eu comecei a entender a perceber muita causa das doenças, a origem. Muitas coisas que a medicina tradicional fala, não, isso é de causa desconhecida, ou é de causa genética. E eu acho que a cura mesmo, ela acontece quando a própria pessoa
muda o seu jeito de viver. Quando ela identifica a causa daquela doença, a causa daquela dor, a causa daquele desconforto, e aí ela vai mudar aquilo. Aí nesse momento é possível você se curar. Vou ficar com certeza maluco, beleza. A indústria farmacêutica, ela patrocina vários estudos, várias pesquisas tendenciosas, ela manipula dados, por quê? Porque ela fatura bilhões. Você acha que ela está interessada se eu vou melhorar da minha depressão? Ou se eu sou bipolar? Ela não está nem aí. Então, assim, as pessoas precisam começar a ter acesso a essa informação. E saber que, poxa, o médico, ele é médico, ele estudou muito tempo, lógico, é um cara que merece todo o respeito, porque eu acho que qualquer ser humano merece. Mas ele não é o dono da verdade. Não é porque ele é médico que ele sabe. Ele não sabe, gente. O cara não tem tempo de se reciclar mais. Por algum tempo, o paciente ele continua tomando os remédios e tomando o floral. Só que o floral, a pessoa vai começando a melhorar. Então, aí o próprio médico começa a ver que o paciente está bem e o próprio médico vai desmamando. A medicina integrativa, ela não exclui nada. Então, se você precisa do remédio, você vai usar o remédio. Mas além do remédio, além de toda a modernidade da medicina, ela vai também atrás dos tratamentos alternativos e complementares. Então, ele vai trabalhar a questão do estilo de vida. Então, yoga, alimentação, meditação, homeopatia, acupuntura. Porque enquanto a gente não vai na causa do problema, não adianta. Graças a essas terapias, eu pude ir na causa do problema. Tem uns que se curam e outros que não se curam. Por que isso? A mesma coisa com remédio. Porque tem paciente que tem câncer e faz quimioterapia e fica curado do câncer e tem outro que morre. O que existe ali? Tem alguma coisa. E o que é essa coisa? Oi? Aí é muito a escolha, né? A escolha do espírito dele. Quando a gente fala em espiritualidade, né, em espírito, em alma, em essência, as pessoas ligam muito isso à religião. E não é religião. Você ter uma essência, você sentir a sua essência, você sentir a sua alma, você não precisa participar de nenhum culto religioso. Você não precisa ser católico, nem espírita, nem judeu. Você pode ser o que você quiser, basta você sentir essa conexão de você com você mesmo. São várias coisas envolvidas e cada um vai ter que buscar seu caminho da cura. Eu acho que o bacana é isso. Tem 500 coisas, tem jeito, né? Eu falo isso por mim, pela minha experiência de vida. Até hoje eu acordo e falo, nossa, como eu me sinto bem. Eu não sabia o que era isso. Então tem jeito, só que você tem que querer muito, você tem que ter paciência e infelizmente no Brasil você tem que ter grana para pagar essas coisas. E o atendimento convencional é uma porcaria, porque se ele fosse bom, as pessoas todas que vão se tratar estariam bem, elas não estão. Então a gente tem um quadro que é de miséria humana, de muito sofrimento humano. Quando eu fui diagnosticada que eu achei que aquele mal-estar da vida inteira ia passar, falei, nossa, que legal, né? Nem os médicos estão me ajudando, eu estou há meses com tratamento, eu estou piorando. Foi quando eu pensei, não é, gente? Então, se esse povo que é tão especialista, cheio de títulos, é um povo que estuda tanto, não consegue me ajudar, ninguém pode. Foi quando eu tentei. Tentei tomando os remédios, que né, a gente vai acumulando. Preciso falar dessa história, preciso falar dessa doença, preciso falar disso, porque estou num ponto que não dá mais. E porque eu pensava isso, porque provavelmente se eu me matar, não vão falar que eu me matei do nada, porque é isso que as pessoas falam, né? Fulano se matou do nada, né? Do nada, gente. A pessoa acordou, falou, nossa, o sol tá tão legal, vou pular da janela. Eles acham que é assim. Diz que 90% dos casos de suicídio, a pessoa tem transtorno mental. Então ninguém se mata do nada, né? E aí, com o filme, a gente começou, o pessoal da mídia teve interesse, a gente começou a falar no assunto e começou a me ajudar. Essa coisa de falar. Eu falei, poxa, tá me ajudando. Botar a cara, falar, né? Falar. Eu falei, tá me ajudando. Eu tinha feito um blog, então eu falei, isso me ajuda. Eu falei, tá, né? Aí foi quando eu aceitei a doença. I had to deal not only with the disease, but people prejudices. And
being a suicide survivor, so it sucked because I was already dead anyway. All I wanted was to kill that pain. E aí o Jason e a gente sempre tinha essa ideia de montar alguma coisa para fazer filme e tal, mas como a gente sempre vem desses históricos, né, de abuso, negligência, transtorno, a gente falou, poxa, vamos fazer alguma coisa com cinema relacionado a isso, né? Então o processo da ONG, para mim foi muito importante, porque me ajudou muito a melhorar. E aí a gente tem esse foco principal, que é muito difícil, de conseguir, junto com o governo, fazer uma campanha a nível nacional, que nem tem da AIDS, que nem tem do câncer de mama, para começar essa conscientização. Só que aí a gente tem muita dificuldade em conseguir patrocínio. E aí eu pesquisando, falei, é claro que o governo não vai ter interesse em fazer isso agora. Mesmo que os números sejam assustadores, mesmo que já são as doenças que mais têm gerado gasto econômico, né? Mas como que o governo vai fazer uma campanha dessa? Eles precisam encaminhar essas pessoas para algum lugar. Não tem, né? A gente tem SUS, tem um CAPS ou outro ali, tem algumas, mas não supre o tanto de gente que está doente, as pessoas estão muito doentes. Então a gente viu isso, não tem. Aí a gente começou a pensar na possibilidade de começar a montar um centro de medicina integrativa para tratamento de transtorno de humor. Isso mais para frente. Eu acho que ninguém nasce assim. Ninguém nasce assim, não existe uma doença que vem do nada. Isso tudo é novo, então esse é o negócio. As pessoas têm que abrir a cabeça. São estudos novos, aí ficam na serotonina. Então meu cérebro não funciona porque não tem. Vá a fundo. Well, I come from a good family. My mom and dad were great doctors. They did a lot of social work, helped a lot of people in need. I am the youngest of 4 siblings, and we had everything. That's what I was told. E aí um dia eu sentei com a minha irmã e falei, eu acho que eu tô louca, porque eu tô criando memórias da nossa infância, a nossa adolescência, que pelo que a gente conversa na família, acho que nunca existiu. Meu pai violento, ambiente pesado, falta de amor, de respeito, ambiente insalubre para se criar filho. Isso tudo começou a vir à tona. E aí minha irmã falou, não, Ana, você não tá ficando louca. A gente viveu num ambiente assim. Eu desenvolvi a doença porque meu pai já era doente e ele tinha compulsão sexual. E meu pai, o que acaba acontecendo quando você tem uma pessoa completamente estrambelhada dentro da sua casa? Ele vai abusar do seu filho. Foi o que aconteceu comigo. A minha mãe fingia que estava tudo bem. Ela preferia não acreditar. E como a minha mãe sempre foi muito amorosa, ela sempre foi super bacana, eu me sentia mais culpada ainda de falar qualquer coisa. Para mim, ela era minha heroína. E aí eu descobri que o abuso em si foi de menos. A questão toda para mim foi, eu não era ouvida. E não são pessoas ruins. Se você falar, é a sua família, são pessoas maravilhosas. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Inclusive seu pai. Meu pai não era, não. Mas ele era um escroto e ele não escondia que ele era um escroto. Porque tem gente que é dissimulada, né? Ele não. Ele tinha época que ele tinha 8 amantes. Ele contava pra minha mãe. Eu tenho tantas amantes. Ele era um escroto. As pessoas na própria cidade não gostavam dele, a não ser os pacientes. Com os pacientes ele era maravilhoso. Ele fez muito trabalho social. Os deficientes de Ourinhos amavam ele porque ele fundou várias organizações e ajudou. Ele fazia muita coisa bacana. Mas o cara era doido e não ia se tratar. E quando eu fui diagnosticada, a única pessoa da família que realmente entendeu a gravidade da situação foi ele. São memórias que são ruins. Aquelas que a gente aprende a adquirir no cotidiano, que é no dia a dia, desde que novinho, né? Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, né? Ou uma infância com os pais brigando muito com a criança. Uma adolescência também, então aquilo ali vão formando memórias que ficam ao nosso redor, que é o que me chama de aura, e que isso manda frequências de ondas para o corpo que não são boas. Então que isso muitas vezes nos bloqueia na vida, sente no corpo emoções de muito essa parte da ansiedade, muito de tristeza,
uma sensação de que a gente não é daqui nesse mundo. Porque o sistema nervoso da mãe compõe o sistema nervoso do feto, tá? E tudo que a mãe passou de informação emocional está no nosso sistema nervoso. E a gente vai obedecendo isso ao longo da vida. Então, se a mãe lá teve uma situação de culpa, de medo, de raiva, um assalto, um sequestro, sei lá o quê, ou qualquer outra coisa, né? Não precisa ser tão contundente assim, ficou no nosso sistema. E por que ficou no nosso sistema? O inconsciente, que é uma fase que não tem crivo da razão, ele entende que tudo que veio da mãe é amor. E fica buscando ao longo da vida sentir tudo aquilo em todos os momentos de carência. Então vamos colocar que a mãe passou muita rejeição. A rejeição está no sistema nervoso daquela pessoa e ela precisa ser rejeitada porque ela entende que rejeição é amor. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. A gente vive numa sociedade que tem um modo de vida doido. Eu sou só um sintoma da loucura da sociedade. Então é essa coisa, eu sou suicida sobrevivente. Eu sou porque eu tenho consciência. Agora, eu vejo esse povo se entupindo de álcool, né? O happy hour é tão, né? Todo mundo é super socialmente aceito. Quer dizer, são práticas que a sociedade tem que faz mal para a saúde, todo mundo sabe que faz mal e mesmo assim faz, né? Isso para mim é ser suicida. Só que o cara não tem consciência, porque ele tem que viver uma vida doida atrás de dinheiro, né? E não tem tempo. Então tá, eu não tenho tempo para ter uma vida saudável, então deixa eu me alienar aqui e viver do jeito que der. Acho que as pessoas vão dizer que você estragou a festa. As pessoas se preocupam muito com ter. Então, ter um trabalho, ter um carro, ter uma casa, sobreviver. E elas deixam de se preocupar com o ser. Quem elas são, qual a missão delas nesse planeta. E também, nessa falta de preocupação com o ser, vem essa dificuldade de sentir a sua essência. Até mesmo o próprio corpo as pessoas não sentem, porque elas vão se preocupar com o corpo quando ele estiver doente. É como se a gente estivesse grávido de um outro ser. A gente pode, com esse monte de terapia, e quem não gosta da palavra terapia porque acha que é para louco, então o coach, né, que está na moda agora, life coach, seja o que for, mas você tem a possibilidade de parir a você mesmo, mas num outro nível. Um outro ser humano, completamente transformado, em paz, em harmonia, que não é guiado pelo medo. A minha história é essa, tá? Pode ser que tenha alguém que fale, olha, não, eu tive, tomei o remédio e melhorei. Que bom! Mas eu não acredito nessa melhora sem esse mergulho dentro. Não é que a pessoa melhorou, ela foi formatada para ela funcionar na sociedade doente. Ela está bem? Não, ela está funcionando na sociedade doente.